Vamos escutar o Felipe, então, já que a Monique falou sobre o Pedro, vamos escutar a resposta do Felipe Luiz e aí depois a gente volta aqui com a Monique. Roda aí. Mais uma coisinha, se o Flamengo for até a final, tem chance do Pedro jogar o Mundial? Tem, por isso que ele está aqui, porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar e é o nosso atacante e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Tá, só antes de você devolver para Monique, antes de você devolver para ela, caso ele tenha condição, aí faz o quê? É opção ou é para começar como titular? Porque a gente sabe da qualidade que ele tem. A gente sabe que ele é um cara assim diferenciado. Para mim, é o melhor centroavante que nós temos no futebol brasileiro, quando saudável, obviamente. E aí faz o quê? Pega um cara que tá de repente sem ritmo. Ô, Monique, se você quiser trocar de lugar para de repente ficar mais tranquila, pode mudar, tá? Você pode, sei lá, tem outro, Emirados Árabes. Pra tudo que é lado. Tá bom, então tá bom. E aí, senhores? Não, eu Pedro acho que, titular ou não? Pô, eu acho que depende da condição física do Pedro, assim. Se ele tiver 100%, tiver conseguido treinar antes para ter o ritmo, aí pro campo. Assim, a diferença técnica dele para qualquer outro atacante do Flamengo, seja Bruno Henrique, seja Plata, quem o Felipe escolha para começar, eu acho que é muito grande. Então aí acho que faz diferença. Existe uma diferença do cara que joga na frente pro cara que joga atrás. O cara que tá atrás sem ritmo, para ele comprometer o resultado do jogo em uma falha qualquer, é maior do que o Pedro na frente se ele não conseguir dominar uma bola ou se ele não conseguir jogar. E esses caras muito diferentes, em uma bola mesmo sem ritmo, pode resolver. Então assim, se cair uma bola pro Pedro chapar ou pro Bruno Henrique, o Pedro bota a bola pra dentro e o Bruno Henrique pode mandar a bola pra cima. Então é um negócio que faz diferença. Sim. Aí depende de como o Flamengo também vai se comportar contra o PSG numa possível final. O Flamengo vai ser um time que vai se defender muito para sair no contra-ataque ou ter intensidade para tirar os zagueiros lá em cima. E aí você tem um Bruno Henrique ou Plata que pressiona mais. Ou o Flamengo também vai tentar jogar com bola contra um PSG, entre aspas, reserva ou misto. E aí você vai ter o Pedro lá na frente. Então tudo isso acho que tem que ser colocado em campo. Se o Pedro tiver condição e tiver bem para jogar, não for para estourar... Porque assim, tem que pensar também. Ricardinho falou, a outra temporada começa agora. Aí você bota o Pedro, depois de uma lesão muscular, correndo o risco de estourar nesse jogo contra o PSG, pra ele ficar mais 2 meses parado pro começo da temporada que vem, não faz sentido. Sim. Não faz sentido você arriscar. Eu arrisco. Pro Mundial, se fosse acho que a final da Libertadores, sim, entendeu? Final do Mundial, contra o Paris Saint-Germain. Se fosse um campeonato brasileiro... Opa, coloco. Opa. Que legal, vamos jogar a 4ª rodada brasileira. Não é pro jogo. Segura. Ô, Monique, justamente nessa função aí de 9, que muitas vezes não é o 9, né? O Bruno Henrique fez essa função. Alguma possibilidade do Plata retornar, fazer essa função? Bruno Henrique para a esquerda? É só ele não ser expulso. Ou o Samuel Lino vai jogar? Carrascal, dá para ter uma ideia de como ele começa o jogo contra o Cruz Azul? Se o Plata volta ou ele deve manter aquilo que fez na final da Liberta? O Plata estava treinando normalmente aqui, né? E é um jogador que está um pouco mais descansado dessa reta final ali de ano, porque acabou ficando fora da final da Libertadores. É uma opção. O Felipe é sempre uma incógnita em relação a como ele vai montar do meio para frente. Ele foi muitas vezes questionado sobre a forma como o Cruz Azul joga e falou muito sobre a maior qualidade do Cruz Azul estar no meio campo, que são jogadores de muita qualidade, que é um time que pressiona muito, que gosta de ser protagonista no jogo. Conforme ele ia falando as características do Cruz Azul, parecia que eu estava ouvindo ele falar as características do Flamengo. E no fim ele fala, né, que são times que jogam, né, de maneiras parecidas e que por isso vai ser um jogo muito complicado. Então, certamente ele vai levar isso em consideração para montar o time. A gente sabe que com o Samuel Lino pela esquerda, ele tem uma grande ajuda para o Alex, não só... O Samuel, ele pode trazer a velocidade na parte ofensiva, mas tem uma grande ajuda na parte defensiva. Foi o que a gente viu na final da Libertadores, quando eu falava aqui. Eu acho que ele vai com o Lino para ajudar, né, o Alex com o Alan ali do lado direito. E foi o que aconteceu. O Luiz é um cara que também pode trazer essa intensidade. O Plata também. Então, acho que são escolhas que vão passar, né, por essa análise do adversário. Talvez com o Carrascal seja um time um pouco mais cadenciado. Ele pode fazer a opção de ter o Arrasca ali no meio, começar com Plata, Lino, ou Plata, Bruno Henrique e Lino. Enfim, ele tem algumas possibilidades ali para frente. É um time mais certo do meio para trás, que vai ter Arrasca, Jorginho, Pulgar.
Varela, Alex, a dúvida ali na dupla de zaga, se o Léo vai voltar ou se o Danilo vai continuar com o Léo Pereira formando a dupla de zaga. E essa estrutura do meio para frente, ele sempre pode brincar ali com essas peças para surpreender o adversário, sempre levando em conta a análise do jogo, já que ele disse que fisicamente está todo mundo bem, exceto o Pedro que está se recuperando, que está todo mundo recuperado, que ele tem todo mundo à disposição. Então até o Cebolinha pode ser uma opção, que fez um bom final de temporada e que conversou com a gente na Zona Mista agora há pouco. E aí é uma escolha, né, que o Felipe vai guardar 7 chaves para tentar surpreender o adversário de alguma forma.